nós acabamos de pontuar, devem registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões, né, a pesquisa, a exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Tudo bem, pessoal? Olha a importância que tem o artigo 23 para o meio ambiente natural. Mas esse artigo vai mais longe e aborda igualmente o meio ambiente cultural. Meio ambiente cultural se encontra no artigo 216 da Constituição Federal. Agora, há uma série de responsabilidades para a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios no que se refere ao meio ambiente natural. No artigo 23, essa proteção se encontra nos incisos de número 3 e inciso de número 4. A proteção do meio ambiente cultural, no artigo 23, nós temos o quê? Os incisos 3 e 4. O que fala o inciso de número 3? Ele diz que compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios proteger os documentos, as obras de arte e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, proteger os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. É isso que pontua o artigo 23, inciso de número 3. Já o inciso seguinte diz que deve se proteger para impedir a evasão, a descaracterização, a destruição de obras de arte e outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Então, a proteção do meio ambiente cultural no artigo 23, incisos 3 e 4. E para fechar o artigo 23, nós temos o inciso de número 9, que fala do meio ambiente artificial, que é o meio ambiente construído, edificado. O meio ambiente artificial, temos a previsão no artigo 23, inciso 9, no que se refere, pessoal, à promoção de programas para a construção de moradias, garantindo a melhoria da habitação e do saneamento básico. É isso que nos fala o artigo 23, o inciso de número 9. Esse artigo 23 é um artigo muito importante em prova. Aliás, ele tem também um parágrafo único. Este parágrafo único diz que leis complementares vão aí disciplinar a competência comum, a competência administrativa comum entre todos esses entes federativos. Ocorre que até hoje não foi editada as leis complementares, como pontua o parágrafo único do artigo 23. Tudo bem, pessoal? Vamos agora para o último artigo, o artigo 24. Nele, nós temos a competência legislativa concorrente. Competência legislativa concorrente entre União, Estados-membros e Distrito Federal. Atenção, no artigo 24 não aparece o ente federativo município, ou no plural, os municípios não estão contemplados no artigo 24. Isso é algo importante em prova. Se o examinador perguntar sobre o artigo 24, exclua os municípios. Tudo bem? 24, artigo 24, União, Estados-membros e Distrito Federal. Eles podem legislar concorrentemente. Sobre o quê? Quais são os incisos mais importantes do artigo 24? Olha, incisos de número 1, 6, 7 e 8. Olha, artigo 24, incisos 1, 6, 7 e 8. E o que falam esses incisos? O artigo 24, inciso de número 1, fala que compete aí a União, Estados e Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito urbanístico. Legislar sobre direito urbanístico é a competência legislativa concorrente. Outro inciso importante é o inciso de número 6, que nos diz que compete a esses entes federativos, União, Estados e Distrito Federal. Vocês estão percebendo a ênfase que eu estou conferindo a esses três, estou excluindo os municípios, ok?
Diz lá no inciso 6 do artigo 24 que devem legislar sobre florestas, sobre caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Competência legislativa concorrente. Já o inciso de número 7, ele nos diz que devem legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, artístico, cultural, turístico e paisagístico. E, finalmente, o artigo 24, inciso de número 8, diz que esses entes devem legislar sobre a responsabilidade por danos ao meio ambiente, ao consumidor, ou a bens e valores aí culturais, estéticos, artísticos, turísticos e paisagísticos. Tudo isso que eu acabei de pontuar com vocês é competência legislativa concorrente entre esses entes. Mas eu quero aprofundar um pouquinho essa discussão, porque o artigo 24, igualmente, é um artigo muito suscitado em provas. Vamos falar agora dos parágrafos do artigo 24. E o que o parágrafo 1º ao parágrafo 4º nos ensina? Quando falamos de competências constitucionais. O artigo 24, como você já sabe, é o artigo da competência legislativa concorrente. E na competência legislativa concorrente, compete à União editar as normas gerais. Compete à União editar as normas gerais. Ora, pessoal, somos uma federação. E, como tal, a União edita as normas gerais para padronizar, para uniformizar a legislação no país. Então, a União edita as normas gerais para padronizar, para uniformizar. Agora, o fato da União editar normas gerais não exclui a possibilidade dos Estados-membros e do DF, do Distrito Federal, de editar as normas suplementares. E quando eu falo normas suplementares, suplementares é o quê? A norma geral. Olha, atenção para esse aspecto. A União edita o quê? As normas gerais. Em seguida, os estados editam as normas suplementares. Essas normas suplementares, elas vão complementar, pormenorizar a norma geral. Tudo bem, pessoal? Nesses aspectos? Pois bem, vamos avançar um pouquinho mais. Agora, e quando a União não edita a norma geral? A União não editou a norma geral. Nesse caso, o Estado-membro, ele passa a ter competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Na hipótese da União não editar a norma geral, os Estados-membros passam a ter competência legislativa plena, ok, pessoal? Para atender às suas peculiaridades. Agora, vamos pegar um fato aqui. Que o Estado-membro, usando da sua competência legislativa plena, já que a União não editou a norma geral, está durante muitos anos aí legislando com liberdade, já que não há a norma geral. Mas chegou agora o ano de 2011 e apareceu a lei federal com a norma geral. E aí, pessoal, o que ocorre com a lei estadual? Preste atenção, o Estado vinha exercendo a competência legislativa plena. Por que ele estava exercendo? Porque não havia norma geral. Então, durante muitos anos, ele veio exercendo a competência legislativa plena. Aí apareceu a lei federal com a norma geral. Pergunto, o que é que vai acontecer com a lei estadual? Pessoal, a lei estadual ficará suspensa a sua eficácia naquilo que for contrário
a lei federal. Atenção, hein? Vai ficar suspensa